paz perfeita te seja multiplicada. Hoje estaremos encerrando a nossa pauta, nosso estudo, a nossa pequena palestra sobre ressurreição. Falamos sobre dois tipos de ressurreição. A ressurreição nacional, que é no caso de Israel, a ressurreição física, que é no caso de todo ser humano. E explicamos também a morte. Morte, você pode achar que é ausência de vida e tem outras explicações. Vamos lá. Essa última ressurreição é a ressurreição espiritual. Se há uma ressurreição, houve uma morte. E onde ocorreu essa morte? Quando Deus ele cria o homem lá no Éden, na Mesopotâmia, Mesopotamos, região entre rios, Rio Tigre e Rio Eufrates. Muitos falam que Deus criou o homem na África, nada disso, foi no Iraque. Mesopotamos, região entre rios. Deus ele cria o homem e ele é feito alma vivente. Se ele é feito alma vivente, ele é feito para viver. Deus ele coloca o homem no jardim, estabelece normas e diz assim: comerás livremente de todas as árvores do jardim, menos da ciência, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando o homem ele peca, que a sua mulher come o fruto e lhe dá e ele come, ambos morreram na hora. Deus falou que eles morreriam, mas foi na hora? Foi. Espiritualmente, não fisicamente. Isso aconteceu um tempo depois. Por quê? A palavra de Deus diz que, Isaías 59, se eu não me engano, que o que faz divisão entre mim e entre vós são os vossos pecados. Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nas nossas ofensas. O homem morreu espiritualmente. Ali naquele momento, o pecado entrou no mundo através de um homem. Por isso foi necessário que Jesus Cristo assumisse a forma de um homem para que pudesse vencer o pecado, a morte e o diabo. Ressuscita, é assunto aos céus, delegou poder e autoridade aos seus filhos aqui na terra, que somos nós, todo aquele que aceita, que recebe Jesus Cristo como Salvador. O homem, ele morreu ali naquele exato momento, e Deus, ele deixa uma palavra para a serpente e para toda a humanidade, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que traria, que ressuscitaria novamente o homem. A imagem de Deus que foi morta no homem foi restabelecida por Cristo Jesus. Aquilo que nós tínhamos de Deus que morreu, ele ressuscitou. O filho pródigo, na parábola do Lucas capítulo 15, o pai ele é bem claro: este meu filho estava morto, mas reviveu. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos da morte para a vida. Essa é a ressurreição espiritual. Você não tem Jesus, você está morto espiritualmente. Quando você aceita Jesus, você é automaticamente ligado a Deus. Religare, você é ligado novamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, existe outro tipo de morte dentro desse temazinho aí que nós vamos falar, que é a morte espiritual do crente. Aquele que deixou de praticar as boas obras, que deixou de obedecer, que anda no erro, que anda no engano. Aí o apóstolo Paulo disse, lá em Coríntios 11, por isso há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Aí o apóstolo Paulo diz assim novamente: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É uma ressurreição dentro da ressurreição. Por quê? Porque o cristão, ele não era cristão, o cidadão, ele aceita Jesus, ele passa da morte para a vida. Aí a sua prática de pecado e de erro com o tempo, dentro da igreja, ele fica aquele profeta velho. O que acontece? Ele morre espiritualmente. O amor, o mundo, a legalidade, a hipocrisia, o engano, o erro. Isso o ser humano morre, o cristão morre novamente. E é necessário se despertar novamente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe o estado do Rio de Janeiro, essas chuvas aí, que Deus tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus.